Amém e amém. Bom, pessoal, bora lá, que bom que vocês estão aqui. Ó, o pessoal da Casa 1 chegando. Meu Deus, meu cenário desmontou aqui, peraí. Pessoal do Casa 1, que bom que vocês estão aqui. Galerinha, ó, vai ter sorteio de livro. Fica conectado aqui, fica com a gente. Eu quero ver vocês engajados, quero ver vocês mandando mensagem, compartilhando e chamando mais pessoas para esta live, para assistir essa live, que é muito importante. O cristão e as emoções. Será que você conhece bem as suas emoções? Você se conhece o suficiente para estar em equilíbrio emocional e também ajudar pessoas que talvez estejam sofrendo perto de você? Vamos falar um pouquinho sobre isso? Bom, no momento em que nós pensamos em trazer essa série, né, eu e o pastor Beto estivemos pensando, nos debruçando realmente sobre o que tem acontecido nos dias atuais, aonde temos visto, né, o sofrimento se propagando, principalmente nesse período aí de pandemia, pós-pandemia, as pessoas tentando se estruturar novamente e voltar para o seu novo normal, né? Mas e as consequências disso, né? Como é que ficaram as emoções de cada um a partir desse tempo que foi tão difícil para cada um de nós? Então, também colaborando com o Setembro Amarelo, que é o mês da saúde mental, o mês de prevenção ao suicídio. Talvez vocês estejam vendo aí nas redes sociais e não entenda muito bem o que isso significa. E você, que como cristão, se você já tem um relacionamento com Jesus, você como alguém que deseja trazer o reino de Deus, né, e trazer a linguagem do reino, aonde é paz, justiça, alegria no Espírito Santo, né? Como que isso te impacta e como que você pode ser a resposta para uma geração, para um tempo, né? Para pessoas que estão em sofrimento. Então, nós decidimos trazer aí essa nova série, O Cristão e as Emoções. Bom, antes de mais nada, a gente precisa entender e saber que o mundo olha para nós, olha para a igreja, olha para o povo de Deus como uma resposta, né? As pessoas olham para nós e dizem, se eles têm a Deus, eles têm esperança, eles têm alegria. Então, eu quero ter a alegria, eu quero ter a paz que eles têm, que eles vivem, né? Mas será que realmente nós que temos vivido em Cristo, que temos a esperança da glória, do reino de Deus, temos compartilhado essa alegria, a gente tem transmitido essa alegria? Será que nós somos saudáveis emocionalmente? E será que a gente consegue perceber e ajudar as pessoas que estão em sofrimento ao nosso redor? Será que a igreja está aberta realmente e capaz para acolher as pessoas que estejam em sofrimento, né, em nosso redor? Então, primeiramente eu quero desmistificar algumas coisas com vocês, tá? Bom, embora a gente fale assim que nós como igreja, como cristão, o mundo olha para nós aguardando uma resposta, nós precisamos compreender que não existe espaço para triunfalismo em nosso meio. Muitas vezes, nós cristãos carregamos um peso de uma responsabilidade, acreditando que só porque eu sirvo a Deus, porque eu amo a Deus, porque eu estou dentro de uma igreja, nada de ruim pode me acontecer, que eu estou isento ao sofrimento, né? Que se tudo vai bem comigo, legal, Deus está comigo, né? Deus está me abençoando, Deus me ama. Mas se as coisas começam a dar ruim, se as coisas começam a ficar difíceis, então nós temos uma tendência a achar que Deus nos abandonou. Nós temos uma tendência a achar que Deus já não está nos abençoando e que Ele não é conosco, né? Então, muitas igrejas, muitas vezes até pregam de uma forma errônea a palavra de Deus com esse triunfalismo, achando que só é abençoado, só quem está, né, dentro da igreja, quem serve a Deus, só pode ser abençoado. E se ele está passando por um momento difícil, então Deus não está com ele não é próspero, ele não tem fé o suficiente. Então isso precisa ser quebrado, né? Porque isso não é uma realidade, tá? Deus está conosco,
nos dias bons e principalmente nos dias ruins. Deus está conosco, passando conosco todas as nossas lutas, todas as nossas provações. Então nós precisamos abrir a nossa mente e romper com essa ideia de triunfalismo. Outra coisa que nós precisamos compreender e romper também é a religiosidade, né? Porque a religiosidade, ela me diz assim que coisas ruins acontecem comigo porque eu estou em pecado ou porque eu não tenho fé o suficiente, né? Quando na realidade isso também não tem nada a ver, né? O Senhor, Ele abençoa, Ele derrama a sua bênção sobre justos e injustos. O Senhor, Ele não faz acepção de pessoas. Nós vivemos num mundo caído, num mundo que jaz no maligno. Então circunstâncias difíceis podem acontecer com cada um de nós. Então muitas vezes o adoecimento emocional, o sofrimento, você realmente não está se sentindo feliz o tempo todo, não significa que você não tenha fé em Deus, que você não confia em Deus, que você esteja em pecado, tá? Então, vamos romper com essa religiosidade. Muitas vezes que é colocado no nosso entendimento essa culpa, esse peso, né? De nos levar a achar que nós não somos bons espirituais o suficiente, né? Essa é a grande verdade. A religiosidade diz que nós não somos espirituais o suficiente. Então, é por isso que nós estamos passando por emoções dolorosas, sofrimentos e não conseguimos romper com isso, né? Algo que nós também precisamos compreender como igreja, para nós conseguirmos nos ajudar e também ser resposta a outros que necessitem dentro da igreja, romper com o egoísmo, né? Porque o egoísmo, ele nos mantém na nossa caixinha, na nossa casinha, né? Aonde tudo vai bem comigo e eu não consigo ampliar o meu olhar para o próximo. Eu não consigo enxergar que a outra pessoa que está sentada do meu lado na cadeira da igreja também pode estar mal, pode estar passando por um momento difícil, e às vezes colocando até um sorriso no rosto. Você pergunta para ela: e aí, como é que você tá, irmão? Tudo bem, rapaz? Tudo bom com você? Tudo bem, mas por dentro aquela pessoa está realmente muito amargurada, muito angustiada, triste, passando por uma situação difícil, e o nosso egoísmo não nos permite se aprofundar. O nosso egoísmo muitas vezes não nos permite enxergar além das aparências, né, daquilo que as pessoas estão nos mostrando. Bom, e para a gente prosseguir aqui, eu acho que uma das coisas mais fundamentais, né, que a igreja necessita nos tempos atuais é de informação. Eu não tenho como ajudar alguém se eu não me informo sobre o que realmente aquilo que a pessoa está passando, aquilo que aquela pessoa está sentindo. E quando a gente traz essa temática sobre emoções, é impressionante, é assustador como as pessoas realmente elas não conhecem, não conseguem nomear aquilo que elas estão sentindo. Já aconteceu de alguma vez você chegar perto de alguém e que está um pouquinho triste ou desanimado e você pergunta: e aí, meu querido, e aí, minha amiga, como é que você está? Assim, eu não estou muito bem, mas eu não sei dizer muito bem o que está acontecendo, eu não sei nomear esse sentimento, eu não sei dar nome, não sei, eu estava bem, hoje eu acordei mais assim, mais chateado, já faz alguns dias que eu estou assim. E as pessoas elas não conseguem dar nome para suas emoções, dar nome para os seus sentimentos. Já aconteceu com você de encontrar alguém assim? E por incrível que pareça, isso é muito comum, né? E quando as pessoas elas não conseguem trazer clareza sobre aquilo que ela está sentindo, ela geralmente começa a assumir uma postura de isolamento. Porque se ela pensa: eu mesmo não me compreendo, eu mesmo não entendo o que eu estou sentindo, como que eu vou falar para alguém? Como que eu vou me abrir com alguém? E também corre o risco de eu tentar falar, tentar explicar, mas as pessoas não me entenderem, né? E menosprezar aquilo que eu estou sentindo, aquilo que eu estou sofrendo.
Então essas pessoas se isolam, né? E o isolamento vai gerando cada vez mais tristeza, mais sentimentos de desamparo, e essa pessoa vai se afundando num pântano de amargura, de tristeza e de dor, né? E eu volto a pergunta para você. Você, jovem que está me acompanhando aqui no Conexão Power, você, homem, mulher, adulto, masters, como que você tem conseguido tocar a vida das pessoas, alcançar a vida das pessoas e resplandecer a alegria de Cristo na vida delas? Será que talvez você mesmo que está me assistindo agora não esteja nessa situação onde os sentimentos não conseguem ser nomeados, os pensamentos estão um pouco confusos? Então, vamos refletir um pouquinho sobre isso e ver o que a Bíblia fala a esse respeito? Bora lá! Bom, antes de mais nada, eu queria pedir que você pegasse a sua Bíblia agora, né? Vai, te dou aí 30 segundinhos, pega a sua Bíblia e abre comigo aí em Eclesiastes, capítulo 1. Vamos lá. Eclesiastes, capítulo 1. Vocês estão comigo? O áudio tá bom aí, pessoal? Vocês estão conseguindo me ouvir perfeitamente? Tá ok o vídeo aí? Me manda um joinha, me manda um ok. Quem estiver acompanhando aí, se tá bom o áudio, estão me ouvindo bem? O vídeo tá chegando para vocês legalzinho aí? Me manda um joinha, me manda um ok. Quem tá conectado comigo aqui. Vamos lá. Obrigada. Ai, Rafa, valeu. Vamos lá, Eclesiastes, então, capítulo 1. No livro de Eclesiastes, nós vamos meditar, então, um pouquinho sobre o que o sábio fala a respeito dos tempos. A palavra do mestre, filho de Davi, rei em Jerusalém, o sábio Salomão, que escreveu em Eclesiastes, diz: que grande inutilidade, diz o mestre, que grande inutilidade. Em algumas traduções, vaidade, tudo é vaidade. Nada faz sentido. O que o homem ganha com todo o seu trabalho, em que tanto se esforça debaixo do sol? Gerações vêm, gerações vão, mas a terra permanece para sempre. O sol se levanta e o sol se põe, e depressa volta ao lugar de onde se levanta. O vento sopra para o sul e vira para o norte, dá voltas e voltas, seguindo sempre o seu curso. Todos os rios vão para o mar, contudo o mar nunca se enche. Ainda que sempre corram para lá e para cá, voltam a correr. Todas as coisas trazem canseira. O homem não é capaz de descrevê-las. Os olhos nunca se saciam de ver, nem os ouvidos de ouvir. O que foi, tornará a ser. O que foi feito, se fará novamente. Não há nada novo debaixo do sol. Haverá algo de que se possa dizer: veja, isso é novo? Não, já existiu há muito tempo. Bem antes da nossa época. Ninguém se lembra dos que viveram na antiguidade, e aqueles que ainda virão, tampouco serão lembrados, pelos que vierem depois deles. Eu, o mestre, fui rei de Israel em Jerusalém. Dediquei-me a investigar e a usar a sabedoria para explorar tudo o que é feito debaixo do céu. Que fardo pesado Deus pôs sobre os homens? Tenho visto tudo o que é feito debaixo do sol. Tudo é inútil e é correr atrás do vento. Então, eu quero frisar com vocês aqui alguns versículos, né? Deixa eu achar aqui o ponto que eu me perdi. Peraí. A minha versão é diferente da de vocês. Peraí. Ok. Versículo 3, que diz: o que o homem ganha com todo o seu trabalho, em que tanto se esforça debaixo do sol? Esse
é o primeiro versículo que eu quero frisar com vocês. O versículo 8 que diz: todas as coisas trazem canseira, o homem não é capaz de descrevê-las, os olhos nunca se saciam de ver, nem os ouvidos de ouvir. Este é um outro versículo que eu quero frisar com vocês. E por último, o versículo 14. O versículo 13. Dediquei-me a investigar e a usar a sabedoria para explorar tudo o que é feito debaixo do céu. Que fardo pesado Deus pôs sobre os homens? Tenho visto tudo o que é feito debaixo do sol. Tudo é inútil e correr atrás do vento. Então, no livro de Eclesiastes, nós vamos ver Salomão descrevendo sobre a vaidade. A vaidade do tempo, a vaidade dos homens, a vaidade de tudo que é construído debaixo do sol. E a primeira emoção, ou o primeiro tema que eu quero compartilhar com vocês nesta série é sobre o estresse. Quem aqui já não usou aquela famosa frase: ai, nossa, hoje eu tô estressado? O que afinal de contas é o estresse? Que tantas pessoas falam, que tantas pessoas reclamam, né? E nós não sabemos muitas vezes descrever exatamente o que é isso e como isso afeta a nossa vida. Mas o estresse, gente, é uma coisa muito séria, né? O estresse nada mais é que uma resposta que a mente, juntamente com o corpo, respondem a sentimentos que estão muito ampliados, inflados, sentimentos que estão desequilibrados dentro de nós. Então, sentimentos como medo, desamparo, inquietação, frustração, decepção, cansaço, né? Embora o cansaço também seja uma questão física, mas eu falo do cansaço emocional, né? Então, quando você começa a vivenciar dia após dia situações, circunstâncias que constantemente vai levando os seus pensamentos e os seus sentimentos a estarem sempre em conflito, né? Você tem pensamentos inquietantes, os seus sentimentos ficam aflorados e geralmente os sentimentos, todos eles, até mesmo aqueles que nós identificamos como ruins muitas vezes, né? Eles são importantes. O medo é importante para a nossa preservação, a tristeza é fundamental para nós termos empatia, né, e se colocar no lugar do outro. Mas quando vários sentimentos, inclusive aqueles que nós identificamos como bons, né, estão desequilibrados, eles começam a ficar exacerbados, eles começam a ficar inflados dentro de nós e começamos a vivenciar isso dia após dia, tudo que é demais, né, tudo que é desequilibrado gera um problema. Então, o estresse, ele é a promoção disso. É quando os nossos sentimentos começam a ficar constantemente sendo vivenciados e nós não temos uma válvula de escape. Aquilo começa a crescer dentro de nós, aquilo começa a se ampliar dentro de nós e a nossa mente e o nosso organismo, o nosso corpo, começa a entrar em colapso. Conflitos começam a ser gerados dentro de nós. Nós estamos frequentemente amedrontados, estamos frequentemente preocupados, um sentimento de tristeza, e isso começa a promover algumas reações físicas em nós, né? Quem aqui muitas vezes, por vivenciar esses sentimentos, né, que eu estou falando, perde o sono, perde a vontade de comer, ou começa a comer demais, né? Passa a sentir tremores. As mãos, os pés ou algumas partes do corpo começam a suar, a transpirar de forma muito frequente, muito constante. Taquicardia, o coração parece que está sempre acelerado, né? O maxilar começa a ficar enrijecido. Você às vezes está sentado fazendo alguma coisa no computador, mas quando se percebe, os seus dentes estão rígidos, a sua musculatura está toda tensa. O que será isso? Talvez você esteja sofrendo aí uma descarga de estresse. É o seu corpo e a sua mente dando sinais que as coisas não estão bem,
né? Então, como o autor diz, tudo é vaidade, não existe nada novo embaixo do céu, né? Porém, para nós estamos vivendo, né, agora, as coisas surgem como novidade, né? Muitas vezes nós ligamos a televisão e vemos notícias tão ruins de situações que estão acontecendo. Para nós isso é novidade, mas com certeza situações como essa já vem acontecendo há anos e anos e anos, né? O pecado, desde que entrou no mundo, leva o ser humano, infelizmente, a uma espiral de calamidade e situações que não agradam o coração de Deus, né? Nós vivemos ainda no mundo decaído, e por vivermos no mundo decaído, situações ruins, né? Boas também, mas principalmente ruins, que nos levam a esse desespero, a essa inquietação, a esse estresse emocional, frequentemente vão estar acontecendo, né? Mas nada disso é novo debaixo do sol, né? Outra coisa que eu queria compartilhar com vocês, né, é quando esses sentimentos são recorrentes e eles se instalam, né, ele tem a tendência a nos levar a situação, a um adoecimento, né? Começa-se com esses pensamentos, começa-se com esses sentimentos, com essas reações físicas, mas daqui a pouco isso pode se instalar de uma forma tão intensa que o adoecimento emocional possa se tornar uma gravidade muito maior, ok? Então, como que o cristão pode resolver isso, né? Bom, o cristão, por estar no mundo, gente, o mundo jaz no maligno, já diz a palavra de Deus, né? Então, por estarmos no mundo, nós iremos enfrentar situações de aflição, nós iremos enfrentar muita opressão, né? E nós não temos como escapar disso. Na verdade, nós precisamos ter consciência disso. Mas a palavra, ela nos mantém em esperança, né? Nós não devemos desanimar, nós não devemos nos assustar, nos preocupar por estarmos vivendo essas opressões. E a palavra nos aponta assim, em 1 Pedro capítulo 12. Vamos abrir comigo lá. Apóstolo Pedro já nos adverte a respeito disso, dos estresses que a vida nos aguarda e que pode acontecer. Acho que no Instagram deu um delayzinho aqui, caiu a conexão, voltou. Pessoal do Instagram, voltou aí a conexão? Legal. Então, 1 Pedro capítulo 4, versículo 12, que diz assim: Amados, não estranhem o fogo que surge no meio de vocês, destinado a pô-los à prova, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Mas, se sofrer como cristão, não se envergonhe, pelo contrário, glorifique a Deus por causa disso. Então, que nós vamos viver situações estressantes, que nós vamos viver situações que vão ser desafiantes para nós, isso sem dúvida. Mas nós não devemos nos preocupar ou ficarmos desesperados quando essas situações começarem a nos sobreviver, né? Não estranhe o fogo que surge no meio de vocês, destinado a pô-los à prova, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Isso é apóstolo Pedro 4, 1 Pedro 4,12 nos dizendo, né? Como diz lá em Eclesiastes, nada é novo debaixo do sol. Se eu e você estamos sofrendo situações que estão nos levando a um estresse em demasia, apóstolo Pedro também já vivia situações como essa. Então nós não devemos ficar impressionados, né, estarrecidos diante dessa situação, porque muitos irmãos, né, vivenciaram e continuam vivenciando isso ao redor do mundo. Em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7, diz assim: Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus e não de nós. Em tudo nós somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados,
porém não destruídos. Isso é o apóstolo Paulo falando à igreja de Corinto. Nós temos um tesouro. Que tesouro é esse? A esperança da glória, o Espírito Santo, né? O nosso penhor. Esse é o nosso tesouro. Nós temos a nossa fé, a nossa convicção de que Deus está conosco, né? A convicção de que o Senhor, Ele está conosco, não importa a circunstância. Comigo e com essa pessoa que talvez esteja aí em sofrimento perto de você. Mas este tesouro, né? O Espírito Santo, essa fé, essa convicção de que o Senhor está conosco, está num vaso de barro. Eu e você somos frágeis como um vaso de barro. Então, é possível, é natural, pode acontecer de sim, você, homem, mulher, jovem, até crianças. Com certeza, crianças também se estressam, viu? Além de nos estressar. Não, mas crianças também se estressam. Qualquer um está passivo, né, de sofrer situações em que sentimentos começam a ficar aflorados, ficar desequilibrados e adoecer através do estresse, né? Não, mas você não confia em Deus, você não tem fé, por que você está assim tão nervoso, por que você está tão irritado, você não serve a Deus, você não tem domínio próprio, você não tem o Espírito Santo? Ei, vamos deixar a culpa de lado, vamos parar de apontar o dedo para nós mesmos e também para outras pessoas que talvez estejam um pouco mais ríspidos ao nosso redor, as pessoas que às vezes estejam um pouco impacientes perto da gente, né? Talvez ela esteja sofrendo aí de um estresse intenso e ela não esteja conseguindo ser tão amistosa e amável como você espera, como você gostaria. Ou você mesmo não está se suportando diante desses sentimentos, desses turbilhões que acontecem na sua mente. E aí você fica se culpando, né? Ou nós temos a tendência de apontar o dedo para alguém que esteja em sofrimento e não estamos compreendendo o que está se passando com ela, né? Mas então, entendendo que nós somos um vaso frágil de barro e que nós somos passíveis e possíveis de sofrer situações adversas, né? Tristezas, sentimentos indigestos, sentimentos negativos frequentes dentro de nós, e isso pode nos levar a um adoecimento. Nós vamos então ligar um alerta que eu preciso conhecer e gerenciar as minhas emoções. Quando nós recebemos o Espírito Santo e a palavra do Senhor nos indica a respeito do domínio próprio, não significa que nós não podemos ficar tristes, nervosos, angustiados, atribulados, mas que nós podemos gerenciar as nossas emoções pela luz do Espírito. E quando nós entendemos o que está acontecendo dentro de nós, a gente começa a lançar fora o que é mal, a gente faz uma higiene mental, uma higiene emocional, a gente lança para fora aquilo que não está nos fazendo bem e começa a orar e buscar em Deus a libertação e a cura para isso. O problema é quando nós tentamos abafar, colocar o tapete por cima, jogar os panos quentes e achar que, não, porque eu sou cristão eu não posso demonstrar essa fraqueza, porque eu sou cristão eu não posso demonstrar essa fragilidade. E isso é um grande engano. A palavra do Senhor também nos mostra como que o cristão deve se portar para com o próximo, né? Quando você é gentil consigo, quando você ama a si mesmo, né? Você também consegue amar o próximo. Essa é a palavra, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então o caminho você se ama, você consegue amar o próximo. Você se entende, você consegue compreender o próximo. E a palavra nos aponta em Gálatas, capítulo 6, versículo 2. Olha que versículo lindo, né? Levem as cargas uns dos outros e assim estarão cumprindo a lei de Cristo. Gálatas capítulo 6, versículo 2. Levem as cargas uns dos outros e assim estarão cumprindo a lei de Cristo. Por que é tão importante
né, a igreja se abrir e compreender, a igreja de Cristo, eu falo, né? Nós que somos da família da fé, e você ainda que não tem um relacionamento com Jesus, você que está ouvindo essa palavra agora, talvez pela primeira vez, ou você já ouviu falar de Jesus em outros momentos, mas você ainda não entende o que é participar da família de Cristo. É isso que eu quero trazer para você, abordar com você nesse momento que está me ouvindo, né? Todos nós podemos passar por situações difíceis, todos nós podemos ter sentimentos negativos habitando dentro da gente. Todos nós podemos ter pensamentos confusos e difíceis de nomear, né? Podemos ficar tristes, angustiados, porém, em Cristo, nós podemos vencer todas as coisas. Em Cristo Jesus, nós somos mais que vencedores. E quando nós podemos contar uns com os outros, tudo fica mais fácil. Então, é fundamental que, como cristão, eu conheça e entenda sobre as minhas emoções para que eu possa estar saudável e também ser a resposta para o mundo, ajudar o meu próximo. Então, se eu entendo o que se passa comigo nos momentos em que eu estou atribulado, em que eu estou cansado, em que eu estou estressado, né? Eu consigo entender que isso gera em mim reações mentais, reações fisiológicas, né? Corporais, né? Eu vou compreender que o meu amigo, o meu próximo, meu irmão em Cristo, o meu familiar, ele também pode passar por isso. E assim eu vou ser muito mais empático, eu vou ser muito mais acolhedor, eu vou ser uma pessoa muito mais compreensiva com as pessoas, né? E é isso que Cristo espera de nós, que possamos levar as cargas uns dos outros. Que quando nós chegarmos em nossa casa, na nossa família, que quando nós chegarmos na igreja, né, nós possamos olhar nos olhos das pessoas e lhe dar um verdadeiro sorriso e dizer: que bom que você está aqui, como você é especial, como é bom ver você hoje, como você é importante para mim, né? Mandar mensagens de motivação, porque nós não sabemos as lutas diárias que cada um passa, né? As lutas que cada um sofre e as cargas que cada um carrega. Então, por que não perguntar, né? Por que não compartilhar dessas cargas uns com os outros? O fardo fica muito mais fácil de carregar, com certeza. Em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, a palavra do Senhor diz assim: sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor, como o leão que ruge procurando alguém para devorar. Resistam firmes na fé, certos de que os irmãos de vocês, espalhados pelo mundo, estão passando por sofrimentos iguais aos de vocês. Lembra lá de Eclesiastes? Tudo é vaidade, nada novo debaixo do sol, nada novo debaixo do céu, né? O sofrimento que você está passando agora, ou que você já passou e já venceu, com certeza alguém pode estar vivenciando hoje, né? E precisando de uma palavra de conforto, uma palavra de ajuda, uma palavra de auxílio. E você, cristão, você, meu irmão, que já venceu em Cristo Jesus, pode trazer essa motivação, essa ajuda para alguém que está precisando, né? Então, sabendo que o nosso inimigo, quem é o nosso inimigo? Não é as pessoas da nossa família, não são as pessoas do nosso trabalho, não é as pessoas aí da sua escola, da sua faculdade, né? O nosso inimigo é o diabo, o acusador, e ele fica ao derredor, ele não está ao redor, ele não pode se aproximar tanto assim daqueles que estão em Cristo Jesus, mas ele fica buscando uma brecha ao derredor, tentando uma forma de te atingir. E como que ele consegue te atingir muitas vezes? Através de uma palavra ríspida que você recebe aí no seu trabalho, ou na sua escola, no ambiente da sua casa, através da televisão com notícias extremamente negativas. Através de tudo isso, o inimigo pode te atingir com a seta do estresse, por exemplo, né? Te levando ao adoecimento, se alimentando de notícias negativas todos os dias, né? Palavras ruins, conversas que não edificam. Quantas vezes nós tiramos tempo para ler a Bíblia, meditar na palavra que realmente vai nos trazer vida? Mas muitas vezes perdemos tempos e mais tempo através de celular ou televisão e tantas outras coisas que não vai alimentar realmente a nossa alma. Bom, então
estamos aprendendo que como cristãos nós podemos ser resposta ao mundo que está sofrendo de estresse, de ansiedade, de depressão e de tantas coisas que nós vamos falando ao longo dessa série, né? Como cristão nós podemos estar saudáveis através do Espírito Santo em Cristo Jesus, que nos fortalece em todas as tribulações e assim, reconhecendo as nossas fragilidades e aquilo que nós podemos vencer em Deus, ajudar o nosso próximo também. Em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 25, apóstolo Paulo diz assim: para que não haja divisão no corpo, mas para que os membros cooperem com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. Gente, a palavra de Deus não é linda? Ela realmente não é maravilhosa? Para tudo isso que o mundo está vivendo hoje, para toda essa dor, para todo esse luto, quantos queridos e queridas, né, não tiveram familiares adoecidos em meio a essa pandemia, perderam familiares, estão em processo de luto, né? Perderam o emprego e não sabem o que fazer agora para trazer sustento para sua casa, né? Estão com o aluguel atrasado e tantas outras inúmeras situações difíceis que as pessoas estão vivenciando. Você acha que isso não promove estresse? Com certeza, promove e muito, né? Mas se nós entendermos que nós, como corpo de Cristo, nós podemos estar saudáveis e levando as cargas uns dos outros, nós podemos oferecer cuidado, nós podemos oferecer uma palavra de conforto, de auxílio, nós podemos levar cordialidade, estender a mão de fato, ajudar as pessoas que estão passando por uma necessidade, que você tenha recursos para ajudar. Então, não retenha, né? A palavra do Senhor também diz que se você pode fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Então, que nós como cristãos, nós como igreja, nós como povo que diz amar a Deus, não vivamos somente de palavras, mas de ações, de atitudes, né? Então, eu quero frisar aqui os pontos que eu abordei nessa abertura da série, né? Eu espero que realmente eu tenha conseguido trazer com clareza, né, tudo que eu estava proposta e disposta a falar. Mas o que eu gostaria que você saísse dessa live hoje, gravado no seu coração, é que como cristão, como alguém que não vive só para esta terra, que não vive só para este mundo, mas tem a esperança da glória, tem um Deus que é acima de tudo e acima de todos, acima de todas as circunstâncias. Você tem um Deus que pode te ajudar a passar por qualquer dor e sofrimento que talvez você esteja enfrentando ou vivenciando. Você se conhecendo, entendendo que isso não tem nada de errado em passar situações difíceis em alguns momentos. Ao compreender isso, você se torna mais empático, você se torna uma pessoa mais acessível e mais preocupado em ouvir e dar atenção a quem também esteja em sofrimento. Seja mais tolerante com as pessoas que estão estressadas ao seu redor e seja mais tolerante consigo mesmo nos dias que as coisas não estiverem caminhando como você gostaria. Então, é assim que nós poderemos ser resposta para este mundo. É assim que nós poderemos levar a alegria e a paz, a esperança de Cristo. E é assim que as pessoas vão ver a diferença em nós, né? Sabendo que nós também somos humanos, sabendo que amamos a Deus e mesmo amando a Deus, podemos passar situações difíceis, mas nós não ficaremos, né, derrotados, destruídos. Nós vamos ser mais que vencedores e ajudar elas a vencerem também. Então, esta série traz essa proposta para você, eu espero que tenha edificado a sua vida. E agora eu vou anunciar o livro que nós vamos sortear ao término deste mês. Fique conosco, fique comigo, com o Pastor Beto, que virá nas próximas lives.
e acompanhe, compartilhe. E eu quero trazer aqui a divulgação deste livro. Olha aqui, Anorexia da Alma. Quem aqui já leu esse livro? Comenta aí. Eu acho que tá no lado avesso, deixa eu ver aqui. Aí. Anorexia da Alma. Pastor Deli Barbosa. Nós vamos sortear esse livro ao término deste mês, tá? Diferente das outras lives que nós fizemos, que nós sorteamos livros, tá? Só vai ganhar este livro aqui quem acompanhar todas as lives, né? Todos os temas que nós vamos compartilhar aqui da série. Muito bom, né, Larissa? A Larissa falando aqui, ó, eu li. Então, nós vamos sortear este livro, tá bom? Para que você seja edificado, tá bom? E também possa edificar a vida de outros, tá bom? Então, eu quero orar com vocês. Compartilha essa live, vai ficar salva no Conexão Power, aqui no IGTV, no Instagram. Vai ficar salvo também lá no Facebook, na página da Comunidade Evangélica Nova Esperança, SEMI. Vai lá, clica lá, vai ficar salvo essas lives. E também vai subir para o YouTube, no canal do Pastor Beto Souza, ok? PR Beto Souza. Então, pessoal, que Deus possa abençoar grandemente a vida de vocês. E vamos que vamos. Cuidar das nossas emoções, cuidar do nosso espírito, cuidar do nosso corpo, porque com o Senhor Jesus nós somos mais que vencedores. Amém? Então, vamos orar? Querido Deus e Pai, eu quero te agradecer profundamente por este tempo, pela sua palavra, que é linda, que é eficaz, Senhor, e que nos traz a resposta para tudo que nós precisamos, para tudo que nós sentimos, para tudo que nós pensamos. O Senhor nos deixou a resposta, o Senhor nos deixou a receita. Então, Pai querido e santo, eu quero pedir neste momento que a sua palavra, meditada aqui nesta noite, alcance cada vida, Senhor, que está acompanhando esta live e outros que irão assistir depois. Que o Senhor derrame bênçãos sobre medida sobre eles e que eles possam ser fortalecidos na esperança de que o Senhor é com eles. Não importa a circunstância, não importa a situação. O Senhor é um Deus grande e poderoso, um Deus temível e que luta por nós as nossas guerras. Nós te glorificamos e te agradecemos, ó Pai, pelo teu doce Espírito Santo que permanece conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, um grande beijo. Deus abençoe grandemente a vida de vocês. E eu espero estar com vocês aí nas próximas semanas. Fica ligadinho que vem muita coisa boa, muita coisa edificante nas próximas lives aí para vocês, tá bom? Fiquem com Deus, um grande beijo e tchau, tchau!